Olá pessoal, vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo, mas antes quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram, no @Momento do Campo. E quero lembrar que também estamos no Spotify. E agora quero falar para vocês da nossa parceira aqui do podcast, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades do estado de Mato Grosso e oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades, tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E o mês de maio iniciando, estamos aí em 1º de maio, nada melhor que começar os nossos episódios deste mês com uma mulher que é mãe, né? Afinal, o mês de maio é o mês das mães. E hoje eu tenho aqui uma empresária do agro que atua aí, que é veterinária e atua aí em algumas entidades. Vou conversar agora com a Juliana Barbosa. Juliana, é um prazer ter você aqui conosco. Finalmente, né? Conseguir ter você aqui no nosso estúdio. E vamos hoje bater um papo bem legal, falar aí um pouquinho de sucessão, um pouquinho da sua participação nas entidades. Tenho certeza que vai ser algo que todo mundo vai gostar de assistir, né? Olá, é um prazer estar aqui. Finalmente conseguimos conciliar a agenda, graças a Deus, né? Realmente eu tenho a agenda um pouquinho corrida, mas a gente sempre ajusta e acaba abrindo um espaço. E é muito legal participar aqui contigo. Eu vi que pessoas fantásticas já passaram por essa mesa, então eu me sinto lisonjeada de estar aqui hoje. Olha só, que legal. Então, vamos começar aí o nosso bate-papo de hoje. Gente, eu quero falar primeiro com a Juliana, vamos conhecer um pouquinho da Ju, né? Eu falo Ju porque eu já conheço ela há tanto tempo, né? É verdade. E por isso que eu estou muito feliz de tê-la aqui. Ju, para o pessoal que está nos assistindo entender um pouco, você já vem de uma família aí que atua no agro. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Então, Veri, eu venho de uma família do agro, eu sou já a 4ª geração, né? O meu avô veio para o Mato Grosso, abrir aqui, né? Ele chegou em Primavera do Leste antes de virar município, então assim, veio passando, né? Depois veio meu pai e agora estou eu. E a gente tem uma história, né? Eu assumi a sucessão aí meio no susto, né? No meu caso aqui, mas a gente tá aí para tocar os negócios, né? Faz parte. Quando o meu avô veio para cá, a gente aqui em Primavera não tinha estrutura, foi uma coisa assim bem, bem difícil. Mas ele veio, começou e aos pouquinhos ele foi trazendo as filhas para também estarem no negócio, para também participarem e estarem no negócio assim, né? Os maridos que estavam à frente, né? Eu sou de uma família assim, eu estava até comentando contigo, uma família bem machista, né? Onde os homens conversavam de negócios na varanda e as mulheres iam para a cozinha, né? Então, assim, realmente eu assumir os negócios da família é uma coisa um pouco diferente do normal para o que vinha de histórico da família. Eu sou formada em veterinária, eu lembro que o dia que eu falei para o meu pai que eu ia fazer medicina veterinária foi um baque, né? Porque o meu irmão é engenheiro civil, é de outra área, e eu já fui diferente desde o início, né? Eu falei, eu quero fazer veterinária. Podia ter feito agronomia, né, para tentar trabalhar nos negócios, mas meu pai não incentivou e ele não fazia questão que a gente participasse, muito ao contrário, né, ele não dava essa abertura para a gente, que hoje eu acho imprescindível que as pessoas que estão no agro e que têm isso, né, independente de qual é o negócio da família, ela tem que ir preparando os seus sucessores de uma forma ou de outra, porque, queira ou não, pode acontecer com eles o que aconteceu comigo. De repente, tu tem que assumir no susto, sem ter conhecimento da coisa, e muitas vezes a pessoa despreparada
acaba, né, fazendo bobagem. E, queira ou não, isso é o custeio de uma família inteira, né? Então, não dá para errar, né, Veri? É uma coisa muito, muito séria, né, o que a gente vai fazer. E você diz no susto, porque no caso, houve um problema de saúde aí, no caso do seu pai, né? Por isso que, de repente, alguém teve que tomar a frente dos negócios da família, né? Exatamente. O meu pai vinha, né? Meu pai sempre foi muito atuante aqui em Primavera, muitas pessoas conhecem bem ele, lembram, ele sempre foi muito participativo, tanto no sindicato, na política, ele sempre esteve envolvido, conheceu muita gente, e ele vinha, né, cuidando de tudo. Só que ele teve um problema de saúde, graças a Deus, né, hoje ele está em tratamento, ele está, né, sendo bem tratado e com isso a gente está conseguindo garantir uma sobrevida razoável para ele. Porém, a doença dele é demência. E aí, então, meu pai, a partir do momento que foi diagnosticado e começou o tratamento, foi porque realmente ele já não tinha mais condição de tocar nenhum negócio. E eu estava num período de vida, de transição, que é o que eu te digo, o meu nome do meio é recomeço e desafio, né? Eu estava também num período de transição na minha vida, eu tinha passado por uma separação, que também foi um pouquinho complicada, envolveu aí violência doméstica, mas enfim, tivemos uma reunião de família e quem vai assumir, quem vai cuidar. Eu, como estava nesse período de transição, né, achamos que seria por bem eu vir assumir. E aí o meu irmão está em outra área, engenheiro civil, né, estava enfronhado nos negócios, enfim, não teria condição de vir assumir. Eu falei, pois não, então lá vou eu. E aí vim para esse desafio. Só que eu cheguei aqui, embora, né, veterinária, a minha área era outra. Eu trabalhei 10 anos em frigorífico, abate de bovinos, controle de qualidade. Fui para o Rio Grande do Sul, fui dar aula em faculdade. Sim, você é mestre e doutora, né? Exatamente. Daí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado e estava dando aula. Então, assim, né, outro mundo, outra realidade. E aí, quando eu voltei para cá, eu falei, meu Deus... Então, assim, a gente tem, vamos dizer, eu digo que eu sou ainda privilegiada porque, graças a Deus, a gente não estava plantando nesse período. O meu pai já tinha parceria agrícola, então a gente tem os parceiros que plantam, porém, a partir do momento que eles colhem, eles entregam o grão, a gente diz aonde vai esse grão e a gente precisa comercializar. E para quem é do agro sabe o desafio que é fazer comercialização de commodities, principalmente nesses últimos anos, que está totalmente desafiador. E eu não entendia nada disso. Eu não sabia quanto que valia uma saca de soja. Eu não sabia que para você vender uma saca de soja, você tem lá FETAB, IAGRO, Fundo Rural. Nem sabia o que eram essas coisas. Então, assim, quando eu me vi nesse cenário e não podendo pedir a opinião do meu pai, que seria a pessoa de confiança, eu precisei buscar pessoas que eu pudesse perguntar, que eu pudesse tirar dúvida, que eu pudesse, enfim, me cercar de algumas coisas. E aí, assim, você fica naquela, para quem que eu vou perguntar? Eu vou dizer que eu não sei o que é um FETAB? A pessoa vai rir da minha cara. Mas, de fato, eu não sabia, não era meu mundo. E aí eu tive que, sabe, correr atrás disso. E foi aí que eu fui acabando entrando nas instituições. Então eu comecei a participar da cooperativa porque assim, o meu pai era bastante conhecido aqui, mas eu morei muitos anos fora de Primavera. Eu fiquei quase 30 anos fora de Primavera. Saí daqui, né, para fazer faculdade e nunca mais voltei. Então, as pessoas precisavam também me conhecer para a gente estabelecer essa confiança, né? Porque ninguém ia abrir para mim quanto que tinha vendido a sua... Quem que é essa daí, né? Quem quer sair querendo saber quanto que eu estou vendendo a minha produção, como é que se vende, como é que não vende, né? As pessoas não falam sobre isso de maneira tranquila, né? Sem conhecer a pessoa, enfim. E aí eu fui participar da cooperativa, daí o Sindicato Rural... o meu pai participava do sindicato e aí me convidaram se eu não queria assumir no lugar dele e assim eu fui entrando porque eu pensei assim, eu vou ter que ir para esses lugares para eu poder começar a entender e também para eu tirar minhas conclusões, porque as pessoas de repente me davam a sua opinião, mas aí a gente tem que vivenciar, a gente tem que ter o parecer da gente em função daquele assunto. E são locais que
são de muitos homens, né? Cooperativa, bastante homem, sindicato rural, bastante homem, depois entrei na ProSoja também, só que eles foram me dando abertura e eu fui participando, e eu fui me enfronhando, e eu gosto de desafio, então para mim foi muito legal. De desafio e de estudar também, né, De desafio de estudar, porque daí eu pensei, eu preciso me qualificar para eu poder ter mais chance, né? Porque, queira ou não, toda a comercialização de produção que a gente faz é o custeio do meu pai e da minha mãe, né? E agora também meu. Então, não dá para fazer bobagem, né? Tipo, se eu errar esse ano, eu recupero o ano que vem. Não é bem assim, né? Porque vai fazer falta. Os tratamentos do meu pai são tratamentos razoáveis. Tanto que, assim, muitas pessoas perguntam, mas o seu pai está em Cuiabá, né? Não quer trazer ele para Primavera? Aqui a gente não consegue aqui, hoje ainda, infelizmente, a estrutura que a gente tem lá. Meu pai passa por uma série de coisas. Ele tem terapia ocupacional, fisioterapia, medicação, enfim. São coisas que garantem a ele uma sobrevida, uma qualidade de vida. Tanto que, assim, fisicamente ele está bem. Só que hoje eu não tenho o meu pai presente para eu falar, pai, e agora? O que é que eu faço? Né? Que é o que eu, assim, quando fala de sucessão, eu sempre comento com todo mundo, gente, se você puder, prepare o seu sucessor. Deixa ele participar do negócio da maneira que for possível, porque em algum momento pode ser necessário. A menos que, né, você tenha consciência de que não, o negócio vai acabar com você. Mas é difícil a família, né, que quer que o negócio acabe nela mesmo, né? Os pais não trabalham uma vida para de repente achar que vai acabar por ali, né? Eles Exatamente. Querem que continue. E a gente, como filho também, né? Eu lembro que na época até surgiu a possibilidade de terceirizar, passar para vamos dizer assim, uma outra pessoa tocar os negócios. E eu falei, não, de jeito nenhum. Os negócios são nossos, né? Tudo bem ter uma consultoria, ter um apoio, mas a gente, né? É uma coisa que, queira ou não, vai ser minha e do meu irmão futuramente, dos meus sobrinhos e da minha filha. Então, assim, a gente em algum momento ia ter que assumir isso. Então, que seja de uma vez, né? Que seja no susto, né? Mas que seja e que vá. Você acha que se, de repente, tivesse tido uma preparação, teria sido mais tranquilo? Você estaria mais, como que a gente pode dizer, mais por dentro, né, do que o teu pai sempre fazia, né? E até o auxílio dele, né? Lógico. Isso aí faz muita diferença. Porque assim, ó, eu cheguei aqui, o primeiro ano já tinha sido colhido, a safra estava estocada e a gente precisava vender. E aí, assim, você pensa... Foi bem no momento da venda. Foi bem no momento da venda. Eu cheguei em Primavera em janeiro, né? Então, já tinha sido colhido, estava armazenado no que tinha sido combinado no ano anterior. E aí, eu tive esse desafio. Então, assim, a minha mãe, alguma coisa, ela acompanhava. Então, lógico, mãe, e agora? O que a gente faz? Pois é, então, né? Aí eu fui, na minha cabeça, né? Eu trabalhei muitos anos como controle de qualidade. Eu falei, não, tranquilo, vou estudar o mercado 5 anos para trás, né? Vamos ver qual que é a regra e a gente, né, segue o bonde. Só que, minha querida, não é bem assim. Quando a gente vai ver de perto, o que influencia no preço da soja e do milho são fatores, assim, que depende de ano a ano. Se é processo eleitoral no Brasil, se é processo eleitoral nos Estados Unidos, se choveu na Argentina, se está correndo tudo bem nos Estados Unidos, se é ano de Laninha, se é ano de El Niño. Menina, eu fiquei apavorada. Porque daí eu falei, opa, pensando bem, não é bem assim, né? Então, foi assim, e tem sido um desafio. Só que, em contrapartida, eu amei. E aí, assim, eu adoro hoje o que eu faço. Hoje eu não trocaria o que eu faço para fazer outra coisa. Então, assim, é muito bom participar disso, é bom fazer isso, é desafiador, lógico, mas eu sou movida por desafio, então para mim é muito legal. Eu gosto muito. E toda hora, todo ano eu tenho um desafio. Por exemplo, só para tu ter uma ideia. Final do ano passado, chegou novembro, por ali, eu já deixo tudo organizado, aonde que vai armazenar, né, que parceiro vai entregar aonde. E
na véspera ali do Natal, os armazéns me ligaram e falaram, olha, Juliana, houve uma reunião de diretoria, houve mudança aqui, nós não vamos armazenar o seu grão. E aí você pensa, janeiro, né, dia 5 de janeiro, já começa a entrar alguma coisa. Eu falei, oi? Eu estou sem armazém para colocar a produção, o que é que eu faço, pelo amor de Deus? E aí, assim, para você ver o tanto de desafio que surge. E aí, entre o Natal e o Ano Novo, eu tive que me escabelar, fazer o processo de qualificação nos armazéns, pesquisar qual é o armazém que eu ia colocar, porque daí, assim, a gente vem de um ano, o ano passado foi um ano de RJs. Então, tipo assim, também não é qualquer armazém que eu posso colocar. Não posso colocar toda a produção no mesmo armazém. Vai que dá uma zebra. Tudo isso são desafios. Deus, é verdade. Que são assim, parece pequeno depois que passa, mas não, tá tudo sob controle. Mas na hora, menina, Você teve o quê? Uns 15 dias para organizar nem isso tudo? 15 dias, entre o Natal e o Ano Novo. Daí, por sorte, o pessoal acabou reconsiderando. E antes de terminar o ano, me ligaram, não, Juliana, aí eu já tinha conseguido outros armazéns, já tinha feito a qualificação, corrido atrás, e aí eles me ligaram, não, Juliana, vai dar para armazenar sim, o pessoal voltou atrás da decisão e tal. Então, assim, ok, ótimo, aí voltei atrás, eu também tive que voltar atrás com quem eu já tinha ido, né, para ver, e aí então armazenamos. Aí, outra questão... O ano passado foi um ano que, nos períodos ali de março a maio, teve bons preços. Não foram assim tão maravilhosos os preços da soja e do milho, mas foram razoáveis. E esse ano o preço não tá aquilo que a gente estava esperando. Né? Não que esteja tão ruim, mas não veio aquilo que a gente estava esperando, né? A gente esperava preços maiores. E aí... Eu tive o ano passado despesas e que eu precisava previsionar agora no primeiro semestre algumas vendas. Vendi com o coração na mão, né? Porque não é o preço que a gente gostaria. Existem expectativas que talvez no segundo semestre esteja um pouco melhor. E aí a gente, né, tem que, vamos dizer, surfar conforme a onda. E ainda existem muitos desafios, muita coisa para aprender. Eu cheguei aqui, por exemplo, vendo as pessoas... conversando de barter, de aquele negócio trava em bolsa. Gente, pelo amor de Deus, o que a bolsa de valores tem a ver com a soja? Bushel. Bushel, prêmio. Às vezes eu ligo para ver os preços, aí fala assim, não, porque o prêmio subiu, o prêmio desceu. Inicialmente, isso para mim, eu desligava, né? Tentava manter vamos dizer assim, a pose no telefone, mas quando eu desligava o telefone, eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Onde é que eu me meti? Então, eu acabei entrando nas instituições em busca de conhecimento, porque eu acho que assim, eu julgo que conhecimento não ocupa espaço e eu acho que é muito importante. Então, assim, todos os medos que eu passei, o susto, se eu puder dizer para alguém para não passar, não passe, porque numa dessas você pode tomar uma decisão de fazer uma venda e, não digo assim, né, quebrar, mas, né, a gente vê tantos casos aí de RJ, de pessoas que não estão indo tão bem, às vezes por decisões precipitadas, às vezes por falta de gestão. E eu, assim, pelo que eu vi, né, porque quando eu assumi, eu fui tranquilamente, falei, vamos pegar o histórico e tal. E a gestão do meu pai era uma gestão de cabeça. Ele não tinha nada no papel. E funcionava daquela forma que ele fazia, né? Lógico, né? Na realidade pela prática, dele, experiência que ele tinha, né? Exato. Para ele estava muito bem. Mas para mim, né? Pegando a coisa daquele jeito, eu tive que ir pro lado da gestão. E já em andamento, na verdade, né? Não era algo assim, eu vou começar com o negócio X. Não, já está em andamento. Não, você sabe que esses dias eu participei de um evento, até falando de gestão financeira para o agro, um evento bem legal que teve em primavera. E aí eles estavam falando assim, alguém da plateia fez a pergunta, né? Se você tiver que assumir a sucessão, tipo, no susto, né? O que fazer? Aí a pessoa que estava lá no palco falou assim, não, eu recomendo contratar uma consultoria, E eu fiquei olhando aquilo e falei, porém, na prática, a teoria é outra. Porque daí, assim, eu não sabia se a gente tinha caixa para fazer uma consultoria, né? Tinha que ver tudo isso, né? Então, porque assim, tudo custa, você precisa saber até onde você pode ir. Exatamente. E daí, quando tu não tem histórico, tu não tem registro,
o negócio é um pouquinho diferente, viu? Eu vou te dizer. Olha só. Foi um baita desafio. Ah, eu imagino, com certeza, porque você, como você falou, veterinária, enfim, também com mestrado e doutorado em engenharia de alimentos, trabalhava num frigorífico e foi parar em um setor totalmente diferente e andamento. Não, que mexer com comercialização de commodities. E a sistemática é diferente, porque assim, no frigorífico, embora eu trabalhasse, né, dentro do frigorífico, o gado, a comercialização de gado é totalmente diferente, é outra dinâmica que não se aplica, né? E eu trabalhava com alimentos, mas de origem animal. Agora eu trabalho com alimentos, mas de origem vegetal. E aí, uma coisa que me, vamos dizer assim, tocou muito com relação à questão do agro, que também é outra coisa que, participando das instituições, foi uma coisa que me chamou muita atenção, é que, assim, o agro é visto como vilão aqui no Brasil e muitas vezes fora do Brasil. E a gente precisa ainda desmistificar isso. Então, assim, além de eu assumir essa questão de sucessão, eu tenho, assim, como missão de vida, levar conhecimento sobre o agro para outras pessoas, para a comunidade em geral. Então, tipo assim, tanto que agora eu faço parte até da AgroLigadas. Eu sou conselheira da AgroLigadas. Elas têm um projeto muito bacana, que é justamente conectar o campo à cidade, levando informação do campo para a cidade, para pessoas que, tipo, você. Eu não sei se você planta, se você trabalha diretamente com agro. Pode ser que você não plante, então você não é direta do agro. Mas os teus clientes são totalmente do agro. Então você se identifica com esse pessoal, com esse nicho de mercado, e você precisa ter conhecimento, né, quando vai falar. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela trabalha com investimentos para o agro. Então ela é financeira, mas ela precisa entender como é que funciona o agro. Você imagina essa questão aí da comercialização. Precisa entender como é que funciona para poder sugerir soluções para os seus clientes. Então, a AgroLigadas é para essas pessoas, né, que têm ligação, e também para aquelas que estão da porteira para dentro, aquelas que trabalham diretamente. Mas a intenção maior é levar conhecimento do agro para além fronteira, né? Para fora da porteira. E a gente ainda tem muita gente que vê o agro com olhos ruins. Esse ano, por exemplo, que eu também faço parte da ProSoja, ai meu Deus do céu, é tanta coisa, ó. Olha, ela faz parte da ProSoja, sindicato, enfim, né? A ProSoja, eu sou conselheira fiscal e sou delegada de núcleo aqui de Primavera do Leste. E a ProSoja foi muito legal porque, assim, eu entrei como delegada, tive a oportunidade pela ProSoja de fazer a academia de liderança, que foi fantástico. Olha só que legal. Porque na academia de liderança a gente teve a oportunidade, primeiro, de fazer um módulo de autoconhecimento. Depois a gente teve um módulo que a gente foi a Brasília, conhecer como é que a coisa funciona lá em Brasília. Como é que são os deputados, como é que é a bancada ruralista. Então, umas coisas que, aquilo que eu te digo, do conhecimento. A gente, às vezes, está aqui, vamos dizer, tomando lá o chopinho da gente, né, no final de semana, e não tem noção como é que as coisas funcionam. Então, esse ano, por exemplo, entre o ano passado e esse ano, a ProSoja está com a bandeira de derrubar a moratória da soja. E isso é política. Então, às vezes, eu sempre fui uma que falei, eu não quero me envolver em política partidária, né? Mas, queira ou não, ela tá na vida da gente. Precisa entender, né? Precisa entender, precisa muitas vezes se posicionar com relação, né, a demandas que a gente tem do setor. Então, a gente foi a Brasília entender como é que a coisa funciona. Depois a gente teve um módulo que a gente foi no Porto de Santos, entender como é que a nossa produção, né, aqui no interior do Mato Grosso, é embarcada num navio e vai para a China, por exemplo, né? Então, foi muito legal, foi assim uma oportunidade muito bacana. E aí, logicamente, você vai vendo, você vai conhecendo. Aí a ProSoja também tem um projeto muito legal que se chama Futuro em Campo. O Futuro em Campo é onde eles levam as crianças de escolas públicas para vivenciar um dia numa fazenda. Então, assim, que nem Primavera, o que move Primavera é o agro. Só que muitas vezes as pessoas aqui da cidade não sabem o que se passa
da porteira para dentro. É verdade. E não tem a oportunidade de ir lá ver. Então, é importante que tenham projetos como esse que permitam, né, essas crianças ou adolescentes, ou seja lá o que for, conhecerem, para também abrir horizontes, para eles entenderem que, puxa vida, se eu quiser trabalhar com agro, tem espaço para mim também. Assim como, né, para as mulheres. Hoje, tem muito mais mulheres e eu fico muito orgulhosa de ver quando eu vou para um evento, quando eu vou para uma reunião e tem mulheres participando. Porque agora elas não sei se estão criando coragem, se está sendo aberto mais espaço, enfim. Eu nunca fui daquele negócio de feminista ou tem que ter uma cota para as mulheres participar. Eu acho que não, acho que a gente vai pelo conhecimento. E eu, assim, não posso reclamar. Lógico, eu tive um outro desafio, que é com os meus tios. Então, logo que eu comecei a tocar os negócios da família, eu sentava junto com as mulheres na cozinha e eu ia lá na sala com os tios. E aí, quando eu começava a perguntar, mas como é que foi a sua comercialização esse ano? Como é que tá o preço lá no sul? Ou como é que foi a planta? Choveu muito? Eu tive um tio que olhou para mim, tipo assim, oi? Você tá aqui na nossa conversa e ainda se metendo? E só que isso há 3, 4 anos atrás. Agora ele já conversa comigo. Foi mudando e entendendo que você tá a par das coisas também, Exato. né? Que você entende do que você tá falando também. E que eu não tô falando bobagem. Não tá falando bobagem. Porque assim, a primeira olhada era tipo assim, nossa, essa mulher tá aqui no meio da nossa conversa. O que ela tá ouvindo aqui? O que ela vai tá ficar aqui no meio, né? E que palpite que ela vai dar errado aqui. Né? E com o conhecimento, quando você vai mostrando que não, que você consegue conversar de igual para igual, essas barreiras vão caindo, sabe? Daí vai abrindo espaço para você participar. Você acha que dentro disso, Ju, no seu caso, como você falou que já vem de uma família machista, no caso, né? Que quando você até citou o exemplo, hoje está se quebrando um pouco disso na sucessão familiar. As mulheres estão tendo mais o espaço delas, né? Quando é algo mais organizado, não de susto, né? Ou até de susto. Eu acho que está mudando um pouco também, né? O que você me diz? Está mudando, mas ainda tem muito a caminhar. Porque o que eu vejo, assim, muitas vezes, quando na família, né, eles dão espaço para as mulheres, o espaço para as mulheres é no escritório, sabe? E na verdade, a gente pode assumir qualquer lugar. Qualquer lugar. Esse ano eu tive uma experiência que o meu pai plantou a vida inteira e a gente, muito dificilmente, a gente conseguia subir numa máquina, numa colheitadeira, para estar ali junto, acompanhar. E esse ano eu tenho um primo que planta e ele me deixou subir na máquina e me deixou colher. E ele falou assim, Ju, você quer experimentar colher? Eu falei, lógico que eu quero. Vai que uma hora eu preciso, né? Então, assim, a gente... E hoje as máquinas são tecnológicas. Sim, não é que nem era antigamente, que tu precisava fazer força. Então, o que eu digo é assim, ó, Veri. As mulheres e os homens, eles se complementam. Não é para ter concorrência, não tem um mais inteligente ou menos inteligente que o outro. Eu acho que quando junta mulheres e homens num negócio, cada um tem uma habilidade. E essas habilidades, elas se complementam. E com isso leva ao sucesso do negócio. Eu vejo, assim, pessoas que eu conheço e que eu admiro, em que a mulher entrou no negócio e só trouxe coisas positivas para o negócio. Porque a mulher, queira ou não, ela é mais detalhista, ela às vezes fica de olho em algum desperdício, alguma coisinha que podia melhorar no operacional. Então, assim, lógico, cada um respeitando o espaço do outro, né? Não, como eu digo, é complemento, não é um querendo ser mais que o outro. Mas eu acho que dá uma liga legal aí. Olha só. E o que é bacana, assim, que eu te ouvindo, que foi um baita de um desafio, né? Cair né? De repente se assumiu os negócios da família e para você aprender, né? Você foi em busca das entidades, né? E a ProSoja realmente, pelo que você está me contando, uma escola, né? Além de sempre estar com eventos aí que traz, a gente tem daqui uns dias, se eu não estiver errado, dia 9, sexta-feira que vem, tem um circuito da ProSoja aqui em Primavera, eles andam no estado todo, né? Pois é, esse ano vai ter o circuito aqui em Primavera, dia 9, final da tarde, 7 horas, 6h30, 7 horas, e vai ser o Sérgio Sacani.
Esse ano eles estão trazendo, e o Sérgio é um cara assim que, se você for olhar, ele é youtuber, ele é astrofísico, ele é de uma área totalmente diferente da nossa. Então, o que a ProSoja está buscando? O ano passado veio o Richard Rasmussen, que é um biólogo. Sim, pois é. Gravamos com ele. Exato. Então, assim, a ProSoja está buscando pessoas fora, vamos dizer assim, do nosso convívio, para trazer a visão delas sobre o agro e para que elas conheçam o que de fato é o agro e possam levar para fora. Porque o que eu digo sempre, eu brinco bastante com o Lucas, que é o presidente da ProSoja, eu falo para ele assim, a gente precisa furar a bolha, a gente precisa levar conhecimento. Porque na Europa, a gente é visto ainda como vilão, e não é bem assim. A gente tem o Código Florestal mais restritivo do mundo, gente, pelo amor de Deus. Então, tem umas coisas que a gente precisa levar para frente. Eu estava brincando com a minha mãe essa semana. Olha só como que são as coisas, né? Como é que é a diferença entre cidade e campo. Agora nós estamos num período de milho verde, certo? Uhum. E o que acontece? Todo mundo, assim, né? Aquelas pessoas que falam mal do agro, porque o agro usa muito produto químico para tratar a produção, é geneticamente modificado, é isso, é aquilo, os produtos não são saudáveis. Mas agora, nessa época de milho verde, eu te pergunto, as pessoas passam na beira da estrada a colher o milho, elas estão olhando se está no período de carência, se aquela lavoura não fez aplicação de herbicida, fungicida, sei lá o que, de produto naqueles dias? Porque é o seguinte, o produtor, ele aplica uma série de produtos químicos necessários para nós termos produtividade, mas existem regras para isso, e são regras bem restritivas, bem pesadas. Não se pode transportar um produto químico sem ter receituário agronômico, sem passar por barreiras. Tem uma série de coisas. Tu tem que armazenar ele nos lugares separados na fazenda. Tem que ser um lugar com regras. E aí agora, na hora de colher o milho verde na beira da estrada, as pessoas estão se esquecendo desse detalhe. Então, eu digo que eu brinquei com a minha mãe esses dias, ela falou assim, eu tenho que ir lá na fazenda pegar milho. Eu falei, não, você não pode pegar milho, você não sabe se ele tem produto químico, se não está no período de carência, se pode consumir. Aquele que é vendido no supermercado, ele foi plantado para isso. Ele passou por fiscalização. Então, assim, aí eu fico me questionando que as pessoas criticam, né, quando lhe convém. Mas quando é bom para ela, eu vou ali no vizinho e vou pegar o milho, né? Vou comer um milho verde em casa. Olha só, gente, prestem atenção no que a Ju falou. É muito importante, né? Pois é, as pessoas às vezes acabam passando batido, né? É verdade. Questiona. Muito interessante. Mas aí não pensa nesse outro lado. Aí o dia que eu falei pra mãe, eu falei, não, você não pode ir lá, você precisa ver se realmente pode ser colhido, se não tem nenhum produto, se passou o período de carência, se dá para ser consumido. Aí ela falou, pensando bem, eu acho que eu vou comprar na feira, então. Eu falei... mas é por isso, Ju, dentro de tudo que você até pontuou já, essa questão da gente cumprir o nosso papel de também levar a informação para as pessoas, né? Que é algo que a ProSoja está buscando fazer, agroligadas, o trabalho que elas fizeram ali dentro da Farm Show, por exemplo, com as crianças, para as crianças aprenderem. Às vezes tem criança que não é porque a gente está no Mato Grosso que todas tenham contato lá, de ir para uma fazenda, conhecer tudo. Não. Lá na Farm Show, as escolas, né? Agora, você lembra quantas crianças que eram? Eram muitas crianças. Esse é um projeto que eu me orgulho muito de fazer parte, porque assim, eu faço parte da comissão, né, da organização da Farm Show, e eu estou à frente desse projeto, que chama Farm Futuro. O Farm Futuro, a gente leva as crianças das escolas, né, do município, tanto faz, não interessa se é particular, se é estadual, se é municipal, está aberto a todas. Elas têm que se inscrever. Esse ano a gente recebeu mais de 2.000 crianças. Isso mesmo, foi fantástico. E aí, assim, lógico, né, por isso que eu digo, a gente precisa conhecer pessoas, porque todo mundo se ajuda. Então, eu, Juliana, como organizadora da Farm Show, eu não tinha braço sozinha para levar todas essas crianças. Então, a gente fez parceria com a Agroligadas,
E a Agroligadas fez parceria com outras entidades. Então, o pessoal do Motoclube nos auxiliou esse ano, o pessoal do PVA Runner nos auxiliou esse ano, o pessoal do Escoteiro nos auxiliou. Olha só que legal. Então, foi muito bacana, porque daí a gente conseguiu organizar de maneira que as crianças pudessem ir para a Farm Show, fazer a visitação da feira, e muitas delas conheceram pela primeira vez um pé de soja, um pé de milho. Nós tínhamos lá dentro, tinha sorgo, tinha girassol, tinha várias culturas. Tinha mini fazenda também. A mini fazenda foi um sucesso. Né? Até eu andei lá nos bichos, né? Levei a Cecília também para visualizar, porque o que acontece? Eu do agro, mas a minha filha é de apartamento, sabe? Então, assim, eu tô levando ela agora, né? Esse ano que eu fui para a colheitadeira, eu levei a Cecília, porque eu quero que ela veja, eu quero que ela tenha orgulho do mesmo jeito que eu tenho, e que ela pegue gosto pela coisa do mesmo jeito que eu tenho, porque vai ser o legado que eu vou deixar para ela. Tanto eu como o pai dela. O pai dela também tem lavoura, lá no sul, mas enfim, quem que vai tocar aquilo tudo? O primo dela está em outra área, talvez não queira. E a gente não vai deixar isso, né, se acabar. Queira ou não, é um legado que precisa ser cultivado. Então, assim, e as crianças, foi muito bacana, porque teve depoimentos fantásticos. Sim. Que você mesma acompanhou, da criança olhar lá e falar assim, não, quando eu crescer eu quero trabalhar no agro, porque eu tô vendo que é legal, que tem espaço e que qualquer um pode participar. E, de fato, é isso que a gente quer. Não sei nem se eu vou usar o termo desmistificar, mas é isso que a gente quer deixar para as próximas gerações, né? Que as crianças queiram conhecer, participem. Muitas delas foram ver maquinários em que os seus pais trabalham, mas aí, assim, lógico, né? Numa fazenda, no dia a dia, no operacional, não dá para levar uma criança lá, assim, do nada. Então, lá na Farm Show, elas conseguiram ver colheitadeiras, plantadeiras, maquinários que elas, né, ouvem o pai falar. Muitas delas chegavam no stand e falavam assim, meu pai trabalha com essa máquina aí, olha, meu Deus, ela é gigante, ela é grande. Ficavam encantados, né? Então, isso é o que eu disse para a mãe. Eu tô aqui, tanto que a minha mãe que levou a minha filha na Farm Show, porque eu falei, eu tô cuidando dos filhos dos outros e eu preciso que alguém cuide do meu, né? Quando a gente se doa para fazer um trabalho assim, a gente precisa ter uma rede de apoio que, graças a Deus, nisso eu não posso reclamar, que a minha família me apoia muito, né? Hoje, tanto meu irmão como a minha mãe me dão total apoio. Às vezes que eu preciso ir para as reuniões, eles me ajudam com a Cecília, enfim, é o que permite que eu possa participar dessas coisas. Então, isso é importante, eu acho. É muito legal ver a participação dessas crianças. A gente precisa levar conhecimento para elas, que são o futuro do nosso país. Com certeza. Né? Tanto que, assim, tanto como sindicato, como Agroligadas, a gente tem um projeto aí, vamos ver se a gente consegue tirar do papel, de também levar conhecimento para os professores, que são as pessoas que estão preparando essas crianças. Eles também precisam conhecer o agro, entender como é que a coisa funciona, porque o que a gente ouve, né, a comunidade em geral falar, é que o agro polui, que o agro destrói e que o agro contamina. E, na verdade, não é bem assim, né? Muito ao contrário, né? O agro é um dos que mais preserva, o agro é um dos que menos contamina, e o agro é um dos que produz alimento para o mundo, né? Queira ou não. E cabe a nós também levar essa informação e, enfim. Por isso que eu espero que todos nos assistam, porque cada vez a gente procura trazer alguém que, né, possa trazer aí, contribuir com essas informações verdadeiras do agro, né? Exato, porque isso é outra coisa. Como eu te disse, hoje em dia a gente tem acesso à informação. Quando eu comecei lá na veterinária, que eu fui para frigorífico, para você aprender qualquer coisa, eu trabalhei com microbiologia há muitos anos, no laboratório de análise de alimentos. A gente tinha que sair aqui do Mato Grosso, pegar um ônibus, bater 16 horas de ônibus para ir lá em Campinas para fazer um curso. Rio Grande do Sul, São Paulo. São Paulo, para você fazer um curso, levar na caderneta, anotar e tal. Ou então comprar livro que tinha que vir de lá, que aqui não tinha. Eu não tinha como ir na biblioteca do município
e dar uma estudada na coisa. Você tinha que se virar. Sim. E hoje não. Hoje a gente tem aí na televisão podcast, palestra, curso online, tem muitas opções. Só que, lógico, é preciso selecionar aquilo que é confiável, aquilo que tem informação concisa. Até porque quando você começa a assistir várias coisas, por exemplo, de comercialização. Comercialização é muito simples, tem vários podcast, curso, não sei o que. Eu fui fazer alguns para entender como é que são os momentos de comercialização, e aí depois que você escuta 3, 4, você começa a virar a chave, falar, olha, mas espera aí. De repente, para ele funciona assim, mas para mim funciona assado. Então, a gente começa a ter uma visão crítica e tirar as próprias conclusões. Porque daí também a gente não pode ser Maria vai com as outras, né? O que cabe para você, no caso, na sua situação, né? A gente teve aqui um podcast com o Rui Zanchetti, produtor rural, ele justamente explicou isso. Cada caso é um caso. Não é porque às vezes está dando certo para o colega, que é o que vai, que é regra, né? Que vai dar certo para mim também, então tem que ser muito bem avaliado. Por isso que eu admiro quem está no agro, porque realmente guerreiros e guerreiras, né? Exato, e cada dia é um desafio, cada ano é diferente, cada período do ano é diferente. Então, assim, e a gente, eu, né, na minha, né, opinião, a gente precisa estudar muito. Não é uma coisa que dá para fazer no achismo, sabe? Eu estou entendendo a importância de ter gestão, de ter previsionamento. Tanto que, assim, hoje eu controlo as finanças da família. Eu até estava brincando esses dias, que assim, eu falei, todo mundo é só cartão, é crédito, porque daí passou o cartão, apita no meu celular. Porque aí eu consigo controlar o que está sendo gasto e até onde a gente pode ir. Porque não dá para fazer nada na brincadeira. Tá cada vez, as margens de lucro, elas estão cada vez mais apertadas. Então, se não tiver gestão, se não levar, como se diria antigamente, na ponta do lápis, e nisso eu ainda levo na ponta do lápis, porque eu tenho lá a minha caderneta que eu vou anotando. Esses dias eu até estava brincando com a contadora. Eu falei, gente, deve ter um sistema, porque eu ainda faço na caderneta. Ela falou, mas não está errado. Desde que você tenha os seus números, né, anotados, que você faça a gestão, que você faça previsionamento, tá tudo certo. Então, estude um sistema que te interessa. Daí agora até comecei a dar uma olhada nos sistemas que tem por aí, para escolher algum que de repente se encaixe à minha realidade, para que eu possa ter os números de maneira mais confiável e de maneira assim mais detalhada, porque eu preciso saber o que é que eu gasto durante o ano, como que eu gasto, aonde que eu gasto, no que eu vou investir, se eu posso investir esse ano, se eu não posso, porque não é simplesmente vender a soja, trocar de carro, comprar uma casa, viajar e as despesas do ano. Né? E no meu caso, né, eu não boto de volta na lavoura, né? Quem coloca são os parceiros. Mas mesmo assim, eu preciso ter muito cuidado com isso. Porque senão eu vou chegar em agosto, eu vendi todo o meu grão, eu gastei tudo que eu apurei e eu só vou ter soja de novo no ano seguinte. E aí como é que eu faço? Aquele restinho de ano. Tem que viver, né? Exatamente. E eu não posso, né? Como eu digo, não posso dar bobeira. O tratamento do meu pai não espera. Os boletos, não interessa se é dia santo ou feriado, eles chegam e eles precisam ser pagos, né? Ju, o que mostra muito é que você, quem quer, né? É só ir atrás, né? Em busca de conhecimento. Eu vejo que da forma que você pontuou ali, realmente você teve que ir atrás e se informar muito, porque era uma área totalmente diferente. Uma área totalmente diferente. E assim, ó, embora, né, o meu ex-marido trabalhasse com lavoura, lá era o mesmo caso de casa. Eles nunca deixaram eu ir lá, eu me inteirar, feito, né? Tanto que assim, ele viu foto da Cecília esse ano, em cima da colheitadeira, ele falou assim, nossa, o que vocês estão fazendo na lavoura? Eu falei, não, aqui a gente participa. Aqui a gente tá aprendendo, tá entendendo o negócio, porque vai que precise. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Sim. E a gente nunca sabe. Porque eu jamais imaginei que o meu pai fosse sair de cena de uma hora para outra.
Sem um preparo, né? Sem... Exato. Exatamente. E aí, do mesmo jeito que eu brinco com os meus familiares, né? A gente tem aquela noção de que o pai e a mãe vão antes. Mas eu não sei, eu brinco com eles e falo, olha, eu tenho que deixar tudo muito bem organizado, tudo bem no papel, porque vamos que dá uma zebra e eu vou antes de vocês. E aí? O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Eu preciso deixar a coisa bem organizada para facilitar. E assim, antigamente a gente falar de morte era uma coisa assustadora, né? Embora a gente sabe que é a única certeza que todo mundo tem é que alguém vai faltar em algum momento. E a gente não sabe quem vai primeiro, nem quando. Então, assim, quanto mais preparado tiver, melhor. E com relação ao conhecimento, é o que eu te falo. Vá atrás, se intere do assunto, converse. Nada melhor do que trocar experiência. Eu gosto muito né, a minha mãe fala, você fala bastante. Eu falo mesmo, porque eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de ouvir as opiniões. Muitas vezes a gente acha que aquele caminho que a gente está andando é o correto, e às vezes você vai vendo que, puxa vida, mas eu posso fazer um ajuste aqui, eu posso melhorar ali. Então, assim, como eu te disse, eu acho que as mulheres, elas têm muito espaço para entrar ainda, mas elas têm que entrar nesse espaço e elas têm que buscar o seu espaço pelo conhecimento, nunca pela imposição. Hoje eu sou proprietária, eu sou produtora rural e eu faço e eu aconteço. Na prática não é bem assim. Então, assim, para você participar de uma roda de conversa, você tem que ter coesão naquilo que você está falando, você tem que ter conhecimento de causa, senão realmente o espaço não vai se abrir, né? Logicamente, porque a gente também, quando escuta alguém falando alguma coisa que a gente não concorda muito, ou que a gente vê que não se encaixa com aquilo que a gente tem como referência, a gente ouve, logicamente respeita, mas, né, fica de lado. Mas se você tem conhecimento, daí você pode entrar no assunto junto, né? Lógico. Você pode sentar numa mesa como essa e discutir de igual para igual. Exatamente. E esses eventos, né, em que você participa, porque a gente vê a Ju por tudo, né? Como a gente comentou, ela faz parte de AproSoja, Agroligada, Sindicato Rural, CACC também, né, Ju? Então, o CACC também foi uma coisa assim. Eu tive câncer, eu perdi o meu avô, o pai do meu pai de câncer, a mãe da minha mãe faleceu de câncer. Então, isso é uma coisa que a gente tem na família. E quando fala de doença, né, é uma coisa que a gente, né, é meio reticente. Então, quando eu voltei para cá, e nessa busca de me inteirar da comunidade, de participar, de fazer algo mais, a Eunice Pola, né, me conhece desde criança e eu acabei também participando do CACC. E aí hoje lá eu sou tesoureira. E aí assim, o fato de participar dessas instituições, e elas acabam sendo interligadas. Então, você veja, eu sou do sindicato e da organização da Farm Show. A Farm Show todo ano faz um trabalho belíssimo de arrecadação de fundos para o CACC. Poucos sabem, mas a arrecadação da Farm Show é uma das maiores arrecadação do CACC. Que é o Centro de Apoio ao Combate ao Câncer. E Combate ao Câncer. A Eunice Pola é a presidente e ela tem um trabalho belíssimo onde ela apoia, né, as pessoas que têm câncer. Elas procuram a Eunice encaminha elas rapidamente para o Hospital do Câncer lá de Cuiabá para conseguir um tratamento precoce, um tratamento rápido, que é só isso que permite as pessoas alcançarem a cura, porque muitas vezes as pessoas descobrem que estão com câncer já num período avançado, demora para conseguir tratamento e aí não consegue ter uma sobrevida, né, ou alcançar a cura. Então acaba sendo bastante difícil. E esse trabalho da Anice é fantástico, só que isso tudo é filantrópico. Alguém precisa pagar a conta, né? E o tratamento de câncer é caro, a gente precisa auxiliar o Hospital de Câncer do Mato Grosso, senão eles não abrem as portas para a gente. Então, assim, a Farm Show também tem esse propósito, né, social, que eu acho fantástico. E aí, lá a gente faz uma arrecadação bem legal.
Graças a Deus, até agradecer a todos os nossos produtores rurais aqui de Primavera, que todo ano eles estão lá. Aí é que eu te digo, né? Às vezes o produtor é taxado como isso, como aquilo, mas na hora do vamos ver, menina, é o produtor rural. Tanto que eu até brinquei com a Anice esse ano. Falei, olha, os produtores estão de parabéns, porque eles fizeram doações num ano desafiador como esse, doações bem legais. Então, assim... não que o comércio não faça doação, mas a proporção é diferente, entendeu? E o agro realmente tem que tirar o chapéu, porque o pessoal se ajuda. Quando teve o problema lá no Rio Grande do Sul também, ano passado, foi incrível, né? Foi incrível. Eles ajudaram, botou carreta, levou. A gente tentou ajudar como pôde, né? Tanto aqui pelo sindicato, como a ProSoja também fez doações. Então, o agro está em tudo. Ele acaba, né, de um jeito ou de outro, se metendo. E aí eu acabo participando dessas instituições, interligando elas e meio que dando a mão, né? Que é o caso da AgroLigados. A AgroLigados aqui em Primavera... o núcleo tinha se extinguido, não estava mais atuante, e aí a gente foi em Campo Verde, a Marley teve a iniciativa, e daí a Marley ainda falou assim, Ju, você vai assumir a diretoria comigo, não sei o que. Eu falei, olha, eu não consigo assumir mais nada, porque eu já estou com um monte de coisa, e eu ainda sou mãe, eu ainda sou filha, porque, né, os meus pais têm uma idade e a gente tem que dar um suporte, né? Falei, então vamos devagar com a dor. Falei, mas você assume aí, né? Você toca e eu te auxilio no que eu posso. Daí eu fiquei como conselheira. Eu digo que daí eu consigo dar pitaco, eu consigo participar, né? Tô com um pezinho lá e vou interligando uma coisa na outra, né? Que eu acho isso fantástico. Então, aproximar AgroLigadas, né? Lá da Farm Show foi um negócio fantástico. Se a gente conseguir tirar do papel esse projeto com os professores também, ele tem a ver com a AgroLigadas e tem a ver com o sindicato. Tomara que dê certo. Sensacional. E é por isso que eu fiquei feliz de trazer a Ju hoje, né? Porque a Ju não para. Quando eu ligo para ela, ela tá cada vez num canto, né? Pois é, esse ano foi bem corrido, porque depois da Farm Show, aí a gente foi ver as feiras do estado, né? Porque assim... que é aquilo que eu te falo do conhecimento. Eu não posso ficar restrita ao que eu tenho aqui. Eu tenho que ver o que está rodando no mercado. Então, assim, se eu quero melhorar, né, tenho a intenção de auxiliar a equipe a melhorar a nossa feira, a gente tem que buscar conhecimento, tem que ver o que as outras feiras estão apresentando. Ver o que está dando certo, às vezes trazer alguma coisa. Né? Exatamente. Então, assim, é a tal da melhoria contínua, né? A gente não pode se acomodar, o que eu estou fazendo tá bom e pronto, acabou. Não funciona. Você veja assim, ó, se a gente olhar os produtores rurais de 20, 30 anos atrás e os produtores de hoje, quem não evoluiu, quem não se adaptou às mudanças, foi ficando para trás. E muitos acabaram saindo do negócio. Então, assim, ó, hoje em dia tudo é muito dinâmico. Antigamente, para desenvolver um produto, para ter uma máquina nova no mercado, demorava anos. Eu sou do tempo da máquina de escrever. Se você falar hoje para um adolescente que ele tem que redigir uma carta na máquina de escrever... Nem sabe o que é, né? Lógico que não. Então, assim, e se a gente tivesse ficado lá atrás, né, Veri? Na máquina de escrever, como é que faz? Né? É verdade. Então, assim, a gente tem que lidar com o computador, com o celular, com não sei o quê. Cada pouco tem uma novidade, um aplicativo, uma coisa diferente. Você veja pelos próprios aplicativos de banco. Eu brinco com a mãe, às vezes, que eu falo assim, gente do céu. E às vezes eu falando com o próprio banco, eu digo assim, gente, como é que as pessoas de mais idade lidam com essas tecnologias que não têm as mesmas habilidades? A gente já sofre um pouco, imagina quem é. Tudo bem, né? Os jovens vão ter mais facilidade, mas a gente tem que se preocupar com os jovens, mas também não pode esquecer que nós temos a terceira idade aí, a melhor idade, enfim, o pessoal que tem mais idade. E que eles têm uma gama de conhecimento também fantástica para proporcionar para a gente, né? Olha só que maravilha, amei o nosso bate-papo. É isso, Ju. Eu fico muito feliz de ver assim que eu trouxe realmente a pessoa certa para começar esse mês de maio.
Que é o mês das mães, a Ju que tem a Cecília, que é uma fofa, gente. A Cecília é uma fofa. Ela tá com quantos anos agora? Fez 8 anos. 8 anos e realmente, olha, ela é uma graça e é o meu presente. Porque assim, ó, a Cecília, olha, você vê que eu digo que eu dou um livro, porque tem tanta história. A Cecília foi o seguinte, eu não teria filhos, Veri. A minha intenção, eu sempre foi trabalhar, fazer carreira e tal, e eu pensava em não ter filhos. Mas aí, eis que chegou um dia, eu estava perto dos 40, e aí eu fui fazer meus exames de rotina, e o médico falou assim, olha, Juliana, você sempre disse que não quer ter filhos, mas eu, como médico, preciso te dizer. Os seus hormônios não estão bem, a sua situação já não é das melhores, então, assim, se você quiser ter filhos, você precisa considerar, porque o momento é agora. Você tem 10% de chance de gravidez. E se não, né, não vai engravidar e a vida segue. Menina... Eu cheguei em casa e falei assim, puxa vida. Daí quando, como diz, né, a água bate na bunda, a gente, né, meio que se assusta, para pra pensar. Eu falei, puxa vida. Falei, 10%? E agora? O que eu faço? Eu lembro que eu tinha uma comadre que estava há anos tentando, com várias chances, né, ela não tinha nenhum problema de saúde e não engravidava. Eu com 10%, falei, não vou engravidar. Falei, mas eu preciso, isso deve ser um sinal divino, eu preciso tentar. Até porque, como eu tinha tido histórico de câncer, né? Eu fiz 2 cirurgias, mas graças a Deus já estava fora do período de, vamos dizer assim, de acompanhamento, estava tudo certo. Eu falei, olha, eu vou tentar. Eu falei, eu acho que eu preciso tentar. Se não der certo, daí na época conversei com o marido, ele até falou assim, olha, pense bem e tal. Eu falei, não, eu acho que a gente deve tentar. Aí ele falou pra mim assim, ó, tá bom, vamos tentar. E o médico tinha dito, tente por 6 meses. Se você não conseguir, você volta aqui e a gente inicia tratamento. Eu falei, não, eu vou tentar. Se for da vontade divina, vai vir. Se não for, né, a vida segue do mesmo jeito. No primeiro mês, eu engravidei. Tanto que assim, todo mundo da minha família falava assim, que tratamento você fez? Você foi para Porto Alegre? Você fez alguma coisa? Gente, eu não fiz nada. Eu só entreguei na mão de Deus. E falei, se for da sua vontade, que seja feita. E veio a Cecília, eu não tive nenhum problema. A minha gravidez foi fantástica. Eu não precisei, porque a gente achava que eu ia precisar de repouso, que ia precisar de cerclagem, que ia precisar... O que você imaginar, a gente estava considerando. Não precisei fazer nada. Lógico, eu cuidei muito de alimentação, cuidei de tudo que foi recomendado pelos médicos, eu segui à risca. E foi fantástico. E a Cecília eu digo que ela é o meu presente. Porque assim, numa situação que ninguém contava que isso pudesse acontecer, aconteceu. E ela é uma graça diária, né? Tanto que assim, esse ano na Farm Show, ela estava em plena semana de férias. Eu estava, semana de provas. De provas, né? E aí a gente correndo com a Farm Show e tal, e vamos ter que estudar antes. E graças a Deus ela saiu super bem nas provas. E ela também prova para mim diariamente que eu tô no caminho certo, sabe? Porque é que nem eu te digo, eu tenho pessoas que me auxiliam, me dão um suporte para que eu consiga participar dessas instituições, para que eu consiga me doar e para, de alguma forma, eu penso em fazer a diferença na vida de alguém, sabe? Na vida das pessoas. Então, olha só. É isso. É isso. Ju, pra gente encerrar, eu só queria que você deixasse um recado, então. Você falou tanta coisa bacana aí para as mulheres, de ter, né, buscar principalmente conhecimento. Tem algo mais que você queira deixar aí como recado para quem tá aí te assistindo, te ouvindo? Olha, o que eu posso dizer para as mulheres é o seguinte, não existe espaço que você não possa ocupar, né? Como diz, lugar de mulher é onde ela quiser, desde que, logicamente, né? Desde que ela se prepare, que ela tenha consistência naquilo que está fazendo e precisa ter persistência. Em tudo que a gente vai fazer, a gente precisa persistir. Difícil? Infelizmente, eu acho que não existe caminho fácil para nada do que você vai fazer. Sempre tem pedra no caminho, mas eles fazem parte. Então, assim, persista, resista e continue. Siga em frente. Para quem é mãe, saiba que os seus filhos estão sendo criados para o mundo, não para ficar embaixo da barra da saia do pai e da mãe. Então, eles precisam ser preparados para esse mundo que eles vão vivenciar um dia. E por mais que a gente não queira que eles passem as dificuldades que a gente passou, eles vão passar outras. Então, a gente precisa prepará-los para que eles estejam aptos a passar, a enfrentar as dificuldades e também prosseguir. E
No meu caso, que tenho mãe, né? Quero aí que a minha mãe, em algum momento, tenha orgulho de mim, que goste das coisas que eu estou fazendo, que eu deixe um legado legal e que também eu possa contribuir para que a família vá bem, que tudo corra direitinho, enfim. Então, eu acho que o meu recado para as mulheres, para as mães, é esse. E as mães apostem nos seus filhos. Eles podem surpreender você. Olha só, que lindo. Ju, obrigada de coração. A gente sabe da sua correria, né? Mas obrigada por ter dado certo, gente, nesta quinta-feira, dia 1º de maio, começando o mês aí contigo. Obrigada por ter tirado um pouquinho do tempo e vindo falar com a gente. A gente que tá meio gripada, meio, né? Tá todo mundo meio, né, não sei, tossindo, enfim. Obrigada, tá, Ju? Imagina, eu que agradeço o espaço, espero ter contribuído. Se eu fizer um pinguinho de diferença na vida de alguém, eu já fico satisfeita. E realmente, esse espaço é maravilhoso, eu acho que é muito legal. E é o que eu sempre digo, a agenda da gente é corrida, mas é assim, ó, quem faz 30 coisas, faz 31. Exatamente. E quem faz uma coisa, às vezes, nem aquela dá conta de fazer direito. Então, quando eu tenho uma semana calma, eu fico preocupada que eu acho que eu esqueci de alguma coisa, sabe? A gente entra num ritmo e isso é a minha adrenalina, é o que me faz viver. Ok, obrigada então, Imagina. Ju. Até o próximo, né? Uma próxima oportunidade. Tá bom, estaremos a postos. Gente, eu conversei então agora com a Juliana Barbosa, que é médica veterinária, mestre e doutora em engenharia de alimentos, diretora do Sindicato Rural de Primavera do Leste, delegada de núcleo da AproSoja, conselheira da Agroligadas e ainda tesoureira do Centro de Apoio de Combate ao Câncer. Essa mulher ali que contou um pouquinho da trajetória dela, né, de como ela buscou conhecimento aí para a luta diária, né, para o trabalho diário, ela que trabalha aí, né, como empresária do agro. Então, espero que vocês tenham gostado aí de ouvir e de assistir, porque realmente a Ju trouxe aí muito conhecimento. Obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Gente, então esse foi mais um episódio de podcast aqui do Momento do Campo. Vou pedir mais uma vez, né? Porque eu sou insistente, gente. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, nos siga lá no Instagram, no @Momento do Campo. E também, se você tem a oportunidade, tá lá dentro do carro, coloque lá no Spotify também no canal do Momento do Campo. E aproveito também para agradecer a nossa parceira mais uma vez, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente aí em 18 cidades do estado de Mato Grosso e é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. Até lá, gente, até o próximo episódio. Espero vocês em mais um episódio do Momento do Campo.